Boa tarde, pessoal. Eu resolvi, né, gravar esses pequenos vídeos para a gente servir como revisão, já que a gente não está tendo esse contato como a gente tinha antigamente, até para melhorar, né, essa questão do nosso trabalho. Como eu já tinha falado para vocês, a prova, né, ela vai ser aplicada de forma de formulário e eu separei alguns slides, né, de revisão para a gente debater, né? Eu vou tratar, né, da prova e também dessas aulas em três partes. No primeiro momento, eu pretendo falar sobre uma breve revisão sobre cabeamento estruturado, porque algumas questões da prova são sobre cabeamento estruturado, certo? E as outras, né, são sobre a questão de rede wireless e roteadores. Do cabeamento estruturado, eu tentei pegar só aquela questão dos subsistemas, certo? E da sequência de cores, né? Já dos roteadores, eu separei em dois momentos. O primeiro momento, eu irei falar sobre a teoria, né? Dizendo como é que se funciona o roteador, os modos de operação, alguns recursos principais, certo? Para explicar para vocês como funciona. E no outro momento, eu vou configurar. Como aqui eu não estou podendo configurar nem em formato de IP estático e nem em formato de PPoE, eu vou apenas mostrar para vocês como se configura em modo de Access Point. Lembrando que no YouTube também tem vários vídeos, certo, sobre isso. Não é difícil, mas na frente a gente vai tentar ver essas aulas, né, tanto de cabeamento como de configuração de roteadores, e a gente não vai perder, né? A gente ainda tem basicamente um ano pela frente, né, para a gente revisar esses conteúdos, e eu pretendo nas próximas disciplinas trabalhar mais com a questão prática. Vocês já viram muita teoria mesmo, e nas próximas disciplinas eu vou focar muito mais na prática. Na aula de hoje a gente vai ver a questão do cabeamento estruturado, né? Foi justamente onde a gente parou. O cabeamento estruturado, pessoal, como a gente já viu, é uma forma de organização, certo, do cabeamento de forma a tanto dar mais segurança, como também para evitar possíveis problemas, como também para ser até mais prático a solução de algum problema, algum erro dentro da nossa rede. A gente viu que o cabeamento ele possui, certo, no mínimo, né, 10 anos de validade. Você tem que construir um cabeamento que supra a necessidade de pelo menos 10 anos, certo? E o cabeamento estruturado ele é dividido em 6 subsistemas. Quais são eles? O primeiro é a entrada de facilidades, certo? O segundo é a sala de equipamentos. O terceiro é o armário de telecomunicações. A quarta é o cabeamento vertical. A quinta, o cabeamento horizontal. E a sexta, as estações de trabalho. Esse aqui é o esquema basicamente de todo o cabeamento estruturado, ok? A entrada de edifício, certo? E a sala de equipamentos, eles podem serem o mesmo espaço. As áreas de trabalho, os cabeamentos, a gente vai ver, certo? Cada sistema desses separadamente. A entrada de facilidades ou entrada de edifício é justamente o local onde está instalado, certo? O link da rede, certo? Essa é a entrada onde tem um link, seja ele via rádio, e nesse caso de empresas, geralmente fibra ótica ou banda larga, mas geralmente, né, geralmente esse espaço ele já fica dentro da sala de equipamentos, certo? A entrada de edifício é a instalação do link. A sala de equipamentos, né, é justamente o espaço onde vai estar configurado, né, a central da rede. Ela pode ser um data center
ou pode ser um CPD, que é um data center, só que um espaço menor, né? O CPD é Central de Processamento de Dados. Nessa sala é onde a gente vai ter os racks, certo? E toda a instalação, certo? Dos links de internet, do servidor, do switch, da ligação com os setores, tudo isso vai ser organizado dentro dessa sala. Isso é uma sala de equipamento. Geralmente essa sala ela tem que ter refrigeração, ela tem que ter espaço de circulação de ar e ela sempre tem que estar com uma boa temperatura, porque calor, equipamento queima. A sala de telecomunicações, pessoal, é como se fosse uma sala de equipamento, só que menor, certo? Localizado em várias partes do prédio, justamente para a gente não ter que puxar cabos, certo? De todos os setores para o central, até mesmo para uma forma de organização. Ela liga o cabeamento horizontal, certo? Cabeamento horizontal ao o cabeamento horizontal ao cabeamento vertical que liga nas salas de equipamentos. Essas salas são espaços menores, geralmente só são um rackzinho, às vezes pequeno, às vezes, se for dependendo da empresa, um rack grande, com o cabeamento conectado nos switches e nos paint panel. O cabeamento vertical, certo? Ou backbone e o cabeamento horizontal são os tipos de cabeamento, certo? Que faz essas conexões entre os computadores e os equipamentos, né? Como os roteadores, aos switches que ligam à sala principal. O cabeamento, o backbone, é como se fosse a espinha dorsal. O que é que ele é responsável? Ele é responsável por conectar as salas de equipamentos às salas de telecomunicações. Então, essas salas de telecomunicações e as salas de equipamento, elas têm que ser conectadas, certo? E esse cabo que vai ligar todos esses racks, certo? Secundários ao rack principal é chamado de cabeamento vertical ou backbone, certo? Geralmente, pessoal, na maioria das vezes, como o cabeamento estruturado ele é um projeto de grande dimensão, de altos custos, é mais comum, quem realmente quer ter qualidade, utilizar como backbone fibra ótica. Por quê? Porque a fibra ótica ela é mais rápida, ela transfere mais, a taxa de transferência dela é bem mais rápida. Qual professor? Ah, vai depender da empresa. Se ela acha melhor uma monomodo, ela utiliza a monomodo, que é a mais cara. Se não, ela utiliza a multimodo, que também, como um prédio não vai ter quilômetros e quilômetros de distância, né, de cabos, também vai servir da mesma forma. Então, o backbone é o que liga as salas de telecomunicações às salas de equipamentos, certo? O cabeamento horizontal, pessoal, é um cabeamento basicamente locais, é onde ele vai ligar essas salas de telecomunicações às áreas de trabalho. Então, todos os computadores, eles não vão estar ligados à sala de equipamentos. Eles vão estar conectados a essas salas de telecomunicações locais, certo? Esse pode ser um CAT5, um CAT6. É melhor que seja até um CAT6, né? Porque é mais resistente, mais grosso e a taxa de transferência e de interferência é até menor. Lembrando que esses cabos eles têm uma certa limitação. A gente sabe que esses cabos, eles, a partir de 100 metros, eles começam a perder, certo? Dados, ele começa a dar interferência, a rede cair. Então, assim, o tamanho máximo no cabeamento estruturado é de 90 metros de cabeamento horizontal. Por quê? Porque a partir de 100 metros tem que ter um repetidor. Esse repetidor pode ser um switch, um roteador, para transmitir esse sinal. Então, como a gente já tem os 90 metros de cabo, mais os 3 metros, mais o cabo
do pente-core que liga os pente-pine desses racks aos switches, então esse cabo ele se limita a ter 90 metros, ok? A área de trabalho, né, é justamente os computadores, os roteadores, os telefones, seja o que for, né, ao sala de equipamentos. É o usuário final, são os computadores, que todos têm que estar ligados, certo, a esse equipamento. Agora, pessoal, a gente vai tratar da questão dos padrões de cabeamento, certo? Dos padrões de cabo. A gente vai ver o T568A e o T568B. Existe muita discussão em relação com qual dos dois é melhor, mas na prática não existe diferença de conectividade entre os dois padrões. A única observação é que você deve cabear toda a rede utilizando o mesmo padrão. Como o 568B é de longe o mais comum, recomenda-se que você utilize ao crimpar seus próprios cabos. Isso quer dizer o quê, pessoal? Não existe diferença, certo, de velocidade ou de nessas padronizações de A ou de B, certo? Você pode utilizar tanto o T568A como o T568B, portanto, conquanto que tudo seja esse mesmo padrão. Porque se você colocar um equipamento, um cabo, que ele é padrão A, e você ligar ele em um outro equipamento que vai ser ligado a um padrão B, pode ser que aconteça alguns problemas e algumas falhas na rede. Atualmente, o mais utilizado pelas empresas é o B. Por quê? Porque o B foi o padrão mais novo, ele veio substituir o A, certo? Mas na prática só é questão de padronização, mas de questão de desempenho, né, não se ganha nada. Uma observação é que muitos cabos são certificados para apenas um dos padrões. Caso encontre instruções referentes a isso nas especificações e decalcadas no próprio cabo, crimpe os cabos usando o padrão indicado. Isso quer dizer que alguns tipos de cabo eles vinham com esse padrão, né? Mas atualmente eu nunca encontrei um cabo desse. Geralmente a gente encontra um cabo que a gente pode utilizar tanto para o T568A como para o T568B. O padrão T568A, certo? Ele tem a seguinte ordem de fios: verde, branco, verde, laranja, branco, azul, azul, branco, laranja e marrom, branco, marrom. Certo? Lembrando que ele sempre começa com o mais claro, com o branquezinho marcado, certo? E termina com a cor mais forte. O B, pessoal, ele começa com a sequência laranja, branco, laranja, verde, branco, azul, azul, branco, verde, marrom, branco, marrom, certo? Agora, pessoal, se vocês observarem, apenas os fios laranjas e verdes são os responsáveis pela transferência de dados. O branco, o marrom e o azul, eles só servem para transmitir energia. Se vocês observarem, a única coisa que muda na sequência é o verde e o laranja que mudam de posição. No A, o verde começa e no B é o laranja que começa, mas as posições do azul e do marrom continuam as mesmas. Os cabos eles são encaixados nessa ordem, com uma trava no conector virado para baixo, como no diagrama. Ou seja, se você olhar o conector de cima, vendo a trava, o par de fio laranja estará à direita. E se olhar o conector de baixo, vendo os contatos, eles estarão à esquerda, certo? Eu sempre aconselho a você crimpar o cabo com a trava para baixo. E você começa da esquerda para a direita.
Os pares, pessoal, são justamente essa posição, ó. 1 e o 2, eles estão conectados, o 3 e o 6 também, o 4 e o 5, e o 7 e o 8. É por isso que é aqui no 3 e no 6 que vai ter a separação. Eles não vêm numa ordem, certo? Eu já comentei isso na disciplina de redes, né, que a gente tem dois tipos de cabo, o straight e o crossover. O straight é o cabo padrão, onde as duas pontas elas são padrão A, ou padrão B e padrão B. Já o crossover, ele é um cabo que teria uma ponta A e outra ponta B, certo? Para quê? Antigamente, quando a gente precisasse ligar um switch em outro switch, ele só aceitava esse tipo de configuração. Ele não aceitava uma configuração de cabo reto, certo? E nem se você precisasse ligar um equipamento, né, um computador direto no outro, certo? Se você precisasse ligar um computador direto no outro, você também precisava de um cabo crossover. Mas hoje, pessoal, essa questão do RX e do TX, né, que são justamente as portas lógicas desses cabos de dados, como eu falei para vocês, que é o 1, 2, o 3 e o 6, certo? Atualmente, ele não necessita mais desse recurso. Por quê? Existe um recurso chamado AutoMDI barra MDIX, né? Que ele é capaz de descruzar. Isso tanto faz CA como CB, certo? Ele vai reconhecer automaticamente esse padrão, ele não vai estar mais nesse recurso. Se você colocar uma ponta A e outra ponta A, uma ponta B e a outra ponta B, ele vai funcionar normalmente. Ou se você botar um crossover, também é capaz de ele funcionar. Essa é a sequência, certo? Tá em inglês, né? Como muitas pessoas gostam, principalmente a Fernanda, né? De falar em inglês, né? Mais do que as sequências, tanto do plug A, começando do 1 ao 8, no plug T568A, como no T568B. Aqui, pessoal, é um leve recurso, né, para a gente verificar como acontece na crimpagem do cabo. Essa trava, que vocês vão ver aqui, ó, ela serve para travar o conector no RJ fêmea, né? Na tomada ou na própria placa de rede no computador. Ela vai estar nesse formato aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, certo? Os pontos. E que você vai descapar o cabo, né? Eu tinha colocado aqui no slide, mas resolvi cortar, porque é muito complicado você mostrar isso na teoria, é melhor na prática. Mas você corta o cabo, certo? Decapa, deixa ele naquela sequência e coloca nessas posições, certo? Você utiliza o alicate prensa, certo? Ele crimpa. Quando ele crimpa, ele fecha e faz os contatos dos fios se ligarem ao contato, certo? Do conector para transmitir os dados. Acontece dessa forma. Aqui a gente vê um alicate crimpando um conector e ele fecha e faz com que os fios encostem no contato. Caso você faça alguma coisa errada, você coloca um fio muito curto ou não aperte com força os fios, e se os fios não encostarem, esse cabo não vai funcionar e você vai ter que refazer, certo? Esse conector e não tem como reaproveitar. Você fez, errou, joga fora. Outra coisa também, pessoal, é tomar muito cuidado para não deixar esses espaços aqui no cabo, porque com o tempo, né, ele vai forçando e vai quebrando ou puxando o fio. Por isso que eu não aconselho, é bom que essa capinha do fio, ela seja, certo, presa ao conector. Certo? Se o cabo funcionar, essas LEDzinhas que tem nos equipamentos, é justamente para mostrar que o cabo ele está passando corrente, ele está funcionando, certo? Se você colocar o cabo e não ligar, isso quer dizer que o cabo está com defeito. Ou, por outro caso, pode ser também que os equipamentos estejam desligados, né?
existe um aparelho, né? Eu chamo de testador de cabo. Ele pode ter outro nome, mas o nome dado é um testador de cabo. Para que ele serve, pessoal? Ele serve para testar os fios, certo? Ele vai testando cada fio para ver se o fio está funcionando. Se esse fio ele estiver funcionando, ele vai piscar do 1 ao 8, certo? A gente tem o principal e o remoto. Para quê? O remoto, às vezes, é porque o cabo, uma ponta fica aqui e a outra fica, sei lá, 50 metros de distância. Aí você testa o cabo numa ponta, testa na outra e vê se está toda funcionando. Pronto, esse aqui é o padrão, né? Ele custa 20, 30 reais, ele é muito básico, certo? Ele não é tão bom, mas ele quebra o galho. Esse daqui, pessoal, é um tipo diferente de testador. Ele é muito utilizado, certo? E ele é muito bom. Por quê? Além dele servir como testador de bateria, né? Ele já tem um teste para RJ11. Ele, além de testar os fios, né? Ele também consegue localizar os cabos. Isso quer dizer o quê? Você ativa a opção de localização e os cabos eles não estão identificados. Você pega essa caneta e você encosta no fio. Se você apertar esse botão e isso daqui ficar bipando intensamente, certo? Isso quer dizer que o fio ele é justamente o fio que você está transmitindo. Lembrando que é sempre bom você separar os fios antes de testar, porque se ele estiver próximo um do outro, ele vai dar interferência e às vezes você vai encontrar esse mesmo barulho em vários fios. E é só isso, pessoal. A prova é muito fácil, vai ser baseada só em questão de cabeamento estruturado, e isso que eu dei na sala de aula. Vou disponibilizar na próxima semana, certo? O formulário para vocês fazerem. Vou também disponibilizar em PDF para as pessoas que não têm acesso à internet. Também não esperar só o momento de ter internet para responder. Vocês podem responder no papel e quando tiver internet é só colocar as suas questões, certo? Ou digitá-las, como uma forma como você achar bem melhor, certo? Na próxima aula eu vou falar sobre os roteadores, pessoal. Beijão a todos.